Como é planejar bom planejar um passeio esperado por dias ou meses. Esse encontro leve entre risos e mantas estendidas pelo chão. Cheiro do café misturado com o frescor da grama e o coração. O coração cheio de promessas de um dia perfeito. Mas eis que sem convite o céu muda de humor. Nuvens densas se amontoam como pensamentos sombrios que a gente tenta ignorar. O vento se agita e com ele tudo o que parecia estável começa a balançar. A chuva desaba sem piedade, como lágrimas que estavam contidas há tanto tempo. A tempestade que parecia lá fora, agora também mora aqui dentro. Ela não destrói apenas o piquenique, ela desarruma nossas certezas, molha nossos planos, apaga o sol que havíamos contado para iluminar o dia. Onde havia riso, agora há silêncio. Onde havia comunhão, cada um tenta se proteger como pode. A frustração se senta conosco à mesa, mas ela não trouxe nada. O céu desaba e junto com ele desabamos também. E se a vida for mesmo assim? Feita de tardes prometidas, mas frequentemente interrompidas por trovões. E se as tempestades forem mais que acasos do clima, forem espelhos de algo que também se forma dentro de nós? O que fazer quando aquilo que parecia certo simplesmente desmorona? Como reagir quando o céu não responde? Quando a toalha molha, quando o abrigo parece distante demais? Será que as tempestades vêm apenas para frustrar ou também para revelar? O que elas nos dizem sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o tempo e o que realmente importa? E se a tempestade não for o fim do passeio, mas o começo de outra coisa? E se o céu escuro for, na verdade, o cenário perfeito para uma luz que ainda não aprendemos a enxergar? Como permanecer em paz diante das tempestades da vida? Verso 35, Marcos capítulo 4, verso 35. Ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles, apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas mais uma vez também na Tua presença. E agora, Pai, diante da Tua palavra, nós queremos nos render, queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações.
para que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, continue reverberando dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Amém? Nós sempre declaramos essa verdade. Deus é bom o tempo todo. Isso é uma realidade. Conta-se uma história de que dois homens, o rei e o servo, eles foram fazer uma visita para uma aldeia. E lá naquela aldeia, o servo perdeu um pouco a noção do perigo e o dedo do rei foi cortado. E aí o rei ficou bravo com ele e falou assim: a culpa é sua, então você vai ficar preso. E lançou ele na prisão. O rei tinha esses impulsos de visitar aldeias, vários impulsos. E certa feita ele foi visitar outro lugar muito mais distante, sem o seu servo, porque aquele não prestava, então o servo estava lá preso. E aí ele vai sozinho, leva outra equipe, e aí ele, naquela aldeia, ele foi surpreendido por algo pior. Todas as pessoas que estavam com ele foram presas, inclusive ele, amarradas, aquelas pessoas foram, e eles estavam sendo levados para serem mortos. Mas aí algo chamou a atenção da tribo, que aquele homem, que era o rei, ele estava deformado, faltava um dedinho. Faltava um dedo da sua mão. Talvez não seja esse, né? Talvez você está pensando em alguém aí. Um dedo da sua mão. Eu estou apontando esse aqui, mas faltava um dedo. E aí eles soltaram o rei, e o rei saiu correndo, voltando para sua casa, feliz da vida. E aí ele chamou o servo dele depois, falou: olha, eu lancei lancei o meu servo na cadeia. Fui ignorante, fui salvo, porque lá atrás ele foi culpado pelo meu dedo, e agora eu fui salvo porque eu estou sem o dedo. E ele foi até o servo falou: viu, Deus é bom o tempo todo. Mas como você pode falar isso? Você ficou preso durante anos. Ele falou: não, porque se eu estivesse junto com você, quem teria morrido seria eu. Queridos, Deus é bom. Independente das circunstâncias que a gente olhe como ruim, tempestades que nós vemos aqui, a gente vai falar dela hoje, mas Deus é bom. As tempestades da vida, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. As tempestades, elas não são de todo ruim, mas elas são sim inesperadas. Você espera uma tempestade na sua vida? Claro que não. Não tem como a gente falar: agora é hora da tempestade na minha vida. Algumas tempestades naturais, pela previsão do tempo, a gente consegue mais ou menos ter noção de que elas virão. Mas é uma previsão e não uma precisão. Já as tempestades da nossa vida, elas são imprevisíveis, elas são inesperadas. O Mar da Galileia, onde os discípulos estavam atravessando, para vocês terem uma noção, na verdade é um grande lago de águas doces com 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, rodeado por montes. E ali as tempestades eram frequentes, eram comuns, porque os ventos vinham ali, ventos frios dos montes que estavam ao redor, e desceu com fúria naquela região. E aí aconteciam grandes tempestades. Mas elas eram inesperadas da mesma forma, mesmo para pescadores tão habilidosos como os discípulos. Tempestades são inesperadas. Na sua vida, na minha vida, tempestades são inesperadas. Sim ou não? Tempestades, elas não vêm dando recado. Pense, um acidente, uma enfermidade, uma doença, uma crise no seu casamento, um desemprego. Tudo isso vem sobre a gente sem mandar recado, sem a gente esperar, sem mandar um WhatsApp falando: tô chegando. Elas vêm, elas acontecem. Interessante que, olhando para os discípulos, eles passaram muito tempo ali com Jesus, ouvindo Jesus, obedecendo inclusive uma ordem de Jesus, mas a tempestade veio sobre a vida deles e nós não estamos isentos delas, meus irmãos. Nós não estamos isentos de tempestade nenhuma. O sol nasce para todos e as tempestades vêm para todos também.
talvez em suas proporções, mas elas nos arrebatam, elas nos dão caldo. Colocam no chão aquilo que você levou anos para construir. A tempestade vem e te sabota muitas vezes. Uma amizade que te decepcionou, que te traiu, um acidente, um problema de saúde, a morte de alguém muito próximo. São coisas que vêm, e as tempestades também acontecem dentro da gente. A chuva que estava fora agora está dentro de nós, e lágrimas jorram pelos nossos olhos. As tempestades, elas são surpreendentes. Elas podem transformar lugares tranquilos em cenários apocalípticos. As tempestades, elas são incontroláveis. Mesmo os discípulos sabendo navegar no mar da Galileia, mas naquele momento eles perderam o controle, eles fizeram tudo o que eles podiam e agora eles não tinham mais condições de fazer nada. Então, eles mudaram as velas, eles remaram, eles fizeram tudo o que eles podiam. E assim também na nossa vida, as tempestades vêm, a gente faz tudo o que está ao nosso alcance, mas chega uma hora que você fala, não dá mais. As tempestades da vida, meus irmãos, com elas nós aprendemos que a nossa força é pequena, que o nosso controle das coisas é irreal, e que só Jesus pode acalmar aquilo que nós não conseguimos dominar. Só Jesus pode acalmar. Então, no verso 35 diz que naquele dia, ao anoitecer, Jesus diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Aquele dia, diz a palavra, e aquele dia era um dia de ensinamento. É um dia onde Jesus ensinou não só a multidão, mas também ensinou intimamente os discípulos, falou parábolas do reino, contou e revelou o reino de Deus para os discípulos, falou de coisas maravilhosas, e com certeza os seus discípulos ficaram admirados com o seu mestre, dizendo, esse é o nosso mestre. Nossa, nós estamos aprendendo demais com o nosso mestre. Essa escola é maravilhosa com Jesus, o Messias. Mas mal sabia eles que depois de aprender, eles teriam que colocar em prática. Depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, agora eles teriam que aplicar aquilo que eles estavam ouvindo, não só naquele dia, mas tudo que eles ouviram e viram de Jesus. Eles teriam que aplicar. E interessante que Jesus disse, vamos para o outro lado. E o que os discípulos fizeram? Eles foram. Eles simplesmente obedeceram. E por obedecer, eles passaram por uma grande tempestade. Aí você fala assim, às vezes na sua vida, uma tempestade vem e você diz, poxa vida, eu estava fazendo tudo certinho. Estava tudo maravilhoso. E agora veio essa grande tempestade na minha vida. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? Ó Senhor, sonda o meu coração. Talvez sim. Mas a exemplos dos discípulos, não. Eles estavam obedecendo a Jesus. Eles estavam saindo de um lado e indo para o outro, sob uma palavra de Jesus. E ainda assim, eles sofreram uma grande tempestade. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa das tempestades da vida. Nessa hora ninguém fala glória a Deus, né? Mas de fato, elas virão. Nós não estamos isentos de nada. Elas podem vir, e eis que te digo, elas virão. Eis que te digo de mim mesmo. Elas virão. Verso 36 diz, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Levaram quem? Jesus. Assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Ser cristão, querido, não é viver numa redoma de vidro. Ser cristão é entender que as tempestades vêm, mas que Cristo está no barco. Talvez esse drama da tempestade dos discípulos ter tentado abalar a fé deles até.
Mas olha só o que diz o Salmo 121, verso 3, ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor não dorme. Jesus dormiu, mas Ele era soberano. Jesus ali naquela tempestade, Ele dorme, Ele descansa de um dia cansativo. Mas Ele sabia que aquela tempestade viria. E o seu sono, nós vamos ver que é um sono sim, de descanso, mas também é um sono pedagógico na vida dos discípulos. E aí a tempestade acontece, o verso 48, o verso 38, lá no parte B diz: Mestre, não importa que morramos. Quando as tempestades vêm, querido, a gente questiona, não vai falar que não. A gente questiona, a gente dá uma questionadinha assim. Dá. Talvez não explícita, talvez não gritando: Senhor, você vai me deixar morrer. Talvez não assim, mas a gente lá no fundo fala: né? Você dá uma questionadinha. Esses discípulos, eles questionaram de certa forma o Senhor. Eles falam mestre, mas eles também questionam: o Senhor não está se importando que todos nós vamos morrer? E esse grito deles sinaliza um medo, claro. Eles tinham medo de morrer. Quem aqui não tem medo de morrer? Todos nós temos. Ninguém, você fala, você vai, todo mundo tem. Então a gente luta para sobreviver, para viver. E eles tinham medo ali de perecer. Mateus vai falar: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Lucas vai falar: Mestre, estamos perecendo. Todos os evangelistas vão citar essa frase dos discípulos, dizendo: nós vamos morrer, e o Senhor está aí. Isso gera para nós uma desconfiança, às vezes, na certeza da provisão do Senhor. Esse grito revela, muitas vezes, que o tamanho da nossa fé. Esse grito da alma dos discípulos, ou da nossa alma, revela muita coisa, muitas vezes. Quando as coisas fogem do nosso controle, ainda continuam sob o controle de Deus. Fugiu do seu controle, querido, mas não fugiu do controle de Jesus. Para Ele não há causa perdida, Ele é o Deus dos impossíveis. Amém, queridos? Ele é o Deus dos impossíveis. A causa do desespero não era talvez a tempestade, mas a falta de confiança, de fé em Jesus. E é assim que a gente fica. Vem um problema financeiro, e por conta do dinheiro, por conta daquele bem, nós nos desesperamos, falando: pronto, está tudo perdido, acabou. E nos esquecemos que temos um Deus que guarda, que cuida, que é poderoso e que nada saiu do seu controle, seja na saúde, seja dentro da sua casa, seja com seus filhos. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Quem disse que Ele perdeu o controle das coisas? Mas é assim que a nossa alma entende, porque foge do nosso. Foge, escapa pelos nossos dedos. Está tudo bem na nossa vida quando a gente está sob o controle do nosso barco. A gente está remando, a tempestade está legal, não sei o quê, e está sol, e você está bem. Mas o vento deu uma viradinha. Aí a gente começa a questionar. Os discípulos, então, passaram por um teste prático da sua fé. Por que vocês têm medo? Jesus pergunta para eles no verso 40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então Jesus tratou de fé. Saiu da boca de Jesus a palavra fé. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Irmãos, fé, às vezes o medo vai existir paralelo com a fé. Ou seja, a fé talvez não vai te isentar do medo, mas
esse medo aqui é um medo de paralisia, é um medo de desespero, é um medo de que está tudo perdido, é um medo de que eu estou já na garganta da morte. É esse medo aqui. A gente vai ter medo, nós somos temerosos. Mas o Senhor está falando com ele: vocês precisam ter fé e confiança. Sabe por quê? Sabe por quê? E aí isso vale para mim e para você. Porque os discípulos estavam debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra de Jesus. O que Jesus disse? Algo muito simples: vocês vão sair daqui e vamos todos para o outro lado. Não foi isso? Nós vamos sair daqui e vamos todos para o outro lado. Existia uma palavra de Jesus. Ou não? Vamos conversar aqui comigo, para todo mundo ficar acordado, né, tia Rosa? O Bento já dormiu. Acompanha ele não, tá? Acompanha. Então, Jesus estava ali, os discípulos estavam ali com uma palavra. Nós vamos sair daqui e vamos para lá. No meio do caminho, no meio da navegação, veio uma tempestade. Você acha que eles se lembraram disso? Claro que não. Começaram assim: oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É assim com a gente. Nós temos uma palavra do Senhor, nós temos uma promessa dEle, nós temos uma direção dEle, mas qualquer coisinha que no caminho dá uma desentortada, você já se desespera, já se descabela, já fala: eu vou morrer. Vai acontecer o pior, porque nós temos uma alma pessimista. Mesmo. Então, para Jesus, querido, promessa e realidade são a mesma coisa. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou, vai cumprir, porque o que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Dá um amém aí. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas Ele garante que vai chegar. O Senhor disse para nós que nós teremos vida nessa terra, nós caminharíamos com Ele, e que um dia Ele voltaria para nos buscar, mas Ele não disse. Ele disse que a porta é estreita, o caminho é estreito, que está nos conduzindo para esse lugar. Não há promessa de prosperidade total, não há promessa de que tudo vai dar certo, não há promessa de que vai ser tudo maravilhoso, você vai estar correndo em cima de um arco-íris, o vento nos seus cabelos e tudo, aquela música e as flores jogadas no seu rosto. Não vai ser assim. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma tempestade, existe coisas ruins que acontecem, mas mesmo assim, mesmo essas coisas acontecendo, Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. Deus continua no barco. O Senhor continua no barco da sua vida, meu irmão. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas promessas e na palavra do Senhor. Ela é o antídoto para encher o nosso coração de fé e de esperança, de que a nossa família vai ser salva, de que vai haver cura, de que vai haver libertação, de que vai haver transformação de vidas, que vai haver salvação e de que vai haver glorificação, de que um dia nós estaremos com Ele na glória celestial. Amém? Essa é a promessa de Deus e nós precisamos olhar para ela. Vai ter momentos de dor, onde você vai parar, onde você vai chorar, onde você vai se lamentar, mas com Jesus ali no barco, você vai se lamentar aos pés dele. E é interessante que os discípulos, olhando por um outro ângulo, os discípulos eles fazem isso. O vento ali está acontecendo, mas a primeira palavra que eles gritam é mestre. Por mais que depois eles venham com a palavra de desespero, mas eles vão até Jesus. Jesus está lá dormindo, mas ele vai até Jesus e diz: mestre, meu Senhor. Então, eles buscaram no lugar certo, eles foram até Jesus. A presença de Jesus é real em meio às tempestades da nossa vida. A presença de Jesus é real. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O reino do céu e da terra estava no mesmo barco, e por isso o barco não poderia afundar, porque o rei do céu e da terra estava ali. E o rei dos céus e da terra está no meu barco. Está no seu barco.
Os discípulos podiam ter fé e confiança, porque a presença de Jesus era real. Eles podiam ter fé e confiança, porque eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Eles podiam ter confiança, porque o Senhor é a nossa paz, é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz. Enquanto a tempestade fazia lá o barulho, as águas, não sei o que, Jesus estava dormindo. O sono de Jesus mostra a sua humanidade. Imagina, ele passou horas e horas ensinando. Ele se deita ali no barco, lá na parte de trás do barco, na popa, arruma um travesseirinho e puxa o ronco e dá uma descansada. A sua humanidade ali estava descansando. E podemos dizer que a sua humanidade também estava descansando no colo do seu Pai, o Abba Pai. Mas a divindade estava acordada. A sua divindade, os olhos do Senhor, a sua onisciência. Dormindo, mas onisciente. Cara, isso é muito lindo de Jesus. Cansado no seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito totalmente vivo e atento a todas as coisas. Esse é um grande mistério, um lindo mistério do nosso amado Jesus, Criador de todas as coisas. Se faz pobre, descansa. A palavra de Deus diz que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Verbo se fez carne, se fez homem, ali na popa do barco descansa a sua humanidade e está atento a tudo que está acontecendo. Ele acreditava na providência do Pai e também acreditava que aquela tempestade ia ensinar muito os seus discípulos. As tempestades são pedagógicas. Os discípulos podiam ter fé e confiança em Jesus. Diante de tudo que eu já falei, porque Ele é a nossa paz, porque a sua presença era real, mas também porque existia ali no barco um poder presente, o poder de Jesus. Ele se levantou do seu sono, verso 39, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Aquieta, se acalme. O Senhor está dizendo para a tempestade que está dentro de você: aquieta, acalme-se. Toda a tempestade que há dentro de nós, aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza, e a natureza estava sobre as suas mãos. Ele controla o universo e controla, se nós permitirmos, a nossa vida. Jesus repreende tudo, se acalma, o tudo fica em silêncio, e os discípulos também ficam admirados, e agora com o coração e eles bradam algo: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que está aqui no nosso barco, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus. E é esse mesmo Jesus que eles admiravam ali no barco. É esse mesmo Jesus que vive e reina para todos sempre na minha e na sua vida, queridos. Que está na nossa vida em momentos, sim, de bonança, mas em momentos de tempestade também. Em nossas crises é importante lembrar que a nossa fé não deve ser baseada nas circunstâncias, mas na soberania de Cristo. Ele é soberano sobre todos. O Senhor Jesus é soberano sobre todos, sobre as nossas vidas. Ele é. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades são pedagógicas. Foi através desse livramento na tempestade que os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Quem é esse? Eles já tinham visto algumas coisas,
já tinham visto milagres, já tinham visto ensinamentos, mas agora o vento e o mar obedecem a Jesus, eles presenciam esse grande milagre diante dos seus olhos, e aí eles se prostram, eles se rendem a esse nosso Deus, Criador de todas as coisas. Não há outro, querido, que pode parar o mar, não há outro que pode cessar a tempestade, não há outro, só o Senhor, e você tem o privilégio de ter acesso a Ele, você tem o privilégio de ter intimidade com Ele, porque Ele está sobre a sua vida, Ele está no nosso barco, Ele está cuidando de nós em todo o tempo, seja na tempestade, seja na bonança. Ele é, igreja, ou não é? Glorifique a Ele, queridos. Se Ele é sobre a sua vida, o Senhor é, Jesus é perfeitamente Deus. Jesus, Ele é o Criador, sustentador, Ele é o interventor da natureza, Ele é. E quando Ele diz, se acalme, aquiete-se, olhe quem eu sou, olhe para mim, olhe para a minha soberania, é o nosso Deus, queridos. Ele é o Criador, o vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando Ele fala. Todo o universo se curva diante da sua autoridade, Ele é Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Quem é esse? Jesus é o Senhor sobre toda a circunstância. Ele venceu os perigos naquele dia, Ele venceu tudo. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. E nós podemos viver e nos inspirar nele. A intervenção soberana de Jesus às vezes acontece quando todos os recursos humanos se acabam. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para fortalecer a nossa fé. Marco diz que eles temeram grandemente, mas mesmo assim eles foram até Jesus, que estava ali na popa. Pode parecer que o Senhor está dormindo às vezes sobre a sua vida. Pode parecer que Ele está calado, que as coisas estão acontecendo aí, está tudo fora de controle. Mas não, queridos. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipotente. Quando o vento sopra forte, as águas da alma se agitam. Muitas vezes nos sentimos como esses discípulos, no meio da noite, lutando em vão para sobreviver. Há uma tempestade que não tinha como controlar. Tentamos remar, administramos o medo, encontramos saídas, tentando encontrar saídas. Mas o barco da vida parece afundar. E aí, como aqueles discípulos, nós precisamos clamar, Mestre. E Ele se levantando, Ele vai dizer, acalme-se, aquiete-se. E as ondas da nossa alma, violentas, agora elas reconhecem o Senhor da criação, o Senhor Criador de todas as coisas, o Senhor soberano. Jesus não apenas acalma os mares exteriores, as tempestades exteriores, mas Ele acalma a nossa alma, a inquietação, o medo, o cansaço, a ansiedade. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, irmãos. A verdadeira paz é entender que a presença de Jesus é real, que Ele está aqui, na popa do barco, zelando pela nossa vida e cuidando de nós. Fique de pé em nome de Jesus. Com Cristo no barco, a tempestade não tem a última palavra. Não tem. Pare de lutar sozinho, irmão. Confie, clame, desperte-se, desperta a sua fé. Essa mensagem é simples, mas para despertar o nosso coração de que Jesus está presente, de que Ele está no controle. Mesmo quando Ele parece dormir, Ele ainda continua reinando, Ele ainda continua sendo Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda é Deus. Porque quando Jesus está no barco, as tempestades dentro de nós encontram um fim. Elas se acalmam.
com Cristo no barco, a tempestade não tem a última palavra. Feche seus olhos em nome de Jesus.